Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Bom dia a todos. 15 anos do século XXI. Este novo século levou-nos, como falei ontem, a termos uma reflexão sobre alguns pilares que antes haviam sido esquecidos. Eles, em verdade, foram alicerçados e paridos em dois pontos do universo. Quando nós, de forma cartesiana, dividimos a sociedade em Oriente e Ocidente. Ao mesmo tempo, passamos por pensares humanos, nos quais deu-nos uma visão de religiosidade no Ocidente, na qual é parida, como dizia Augusto Conte, nos seus 3 processos de evoluções monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Só que, além disso, nós encontramos dentro da Índia a concepção da devocional do Bhakti. Encontramos na Índia, parida lá, mas desenvolvida em toda o Ocidente, Oriente, digo, o budismo, nas suas diversas vertentes: Theravada, Mahayana, Hinayana, Vajrayana, Kulamaísmo. E ao mesmo tempo, encontramos também fortalecimentos de culturas que foram cortadas, tiveram corte epistemológicos, culturas religiosas que surgiram do islamismo como o sufismo. Temos hoje uma multiplicidade de concepções religiosas, elas adentram numa visão monoteísta, politeísta e animista. O Japão, nós encontramos o shintoísmo, que lá nasceu e representa todo um processo cultural daquele país. Encontramos a visão do taoísmo, do confucionismo na China, e também encontramos uma enormidade de concepções dentro do hinduísmo, com a concepção Vedanta no Oriente. E ela, graças à globalização, como foi nos sabiamente dito por Dalai Lama, permitiu-nos adentrar em todo o processo de visão da informação. Hoje, a informação nos permite adentrarmos na internet e tê-lo-á com facilidade. O conhecimento é saber o que está dentro do contexto da informação. E, por sua vez, a sabedoria é o uso praticista disso. Reunimos aqui para refletirmos dentro da concepção da consciência, conhecimento de si mesmo, ciência é conhecimento, e cosmo, que é o todo, alguns pensadores e algumas pessoas que vão nos ajudar a fazermos uma concepção da crítica radical, rigorosa de conjunto, ou seja, de uma raiz, e vermos o conjunto e temos um rigor para pensarmos sobre o que estamos a vivenciar. Aqui temos o Coronel Júlio, ele que é especialista em segurança, e vai falar-nos rapidamente. Eu irei deixar que cada um expresse-se, e após expressar-se, em alguns minutos, abriremos para as questões. Ele, especialista em segurança, defende a ideia de que o ato profilático, proativo, é a condição sine qua non para evitarmos o caos. E é fundamental percebermos que cada dia mais, como foi nos sabiamente dito aqui, por Nidochan e por outros que me antecederam, nós temos um choque de egrégoras muito grande na sociedade
parido a partir do desequilíbrio ecológico e ambiental. Mais abaixo nós temos o Dada, ele que em verdade é um monge do Bhakti Yoga, né? E ele, por sua vez, irá nos falar da visão da espiritualidade, principalmente dessa simbiose que temos hoje dentro do Oriente e do Ocidente. Ele é de Camarões, né? É uma pessoa que conhece com profundidade e vive a concepção do Bhakti, que é devocional dentro do Yoga. Rosivane Rocha, ela que é presidente da Ordem dos Terapeutas, que abrange toda a concepção das terapias, denominadas psicoespirituais, nas quais objetivam adentrar no contexto da mente, do corpo e do espírito. Psicólogo junguiano, de formação, digamos, espiritualista, o Marcos Arapiraca, ele que na verdade tem um nome forte, porque Arapiraca tem um centro espírita na Ribeira, e foi até meu professor de quiropraxia, tive a oportunidade de tê-lo como professor. Ele, além de ter uma visão na massagem, era um médico que trabalhava com as duas linhas, trabalhava com a linha da Umbanda, que a Umbanda, em verdade, foi criada em 1908 por Zé Fernando de Moraes, aqui no Brasil, no dia 15 de novembro de 1908, no Rio de Janeiro, e é uma religião brasileira. E também tinha a linha do kardecismo, na qual até hoje é no sabido que na Cidade Baixa e em nível nacional e internacional é um nome. Estamos aqui com o professor doutor da UFBA, Salvador Ávila, figura ímpar que eu conheço, ou melhor, todos já o conheço há muito tempo. Ele, por sua vez, é uma pessoa que é psicanalista, é engenheiro de formação, mas a sua titulação é toda na gestão de pessoas, conduzindo-as a uma abordagem fenomenológica existencial, que em outras palavras, espiritual. Aqui está o Coronel Castro, professor, poliglota, foi graduado em letras, diretor da faculdade, diretor da pós-graduação da Faculdade Einstein, na qual eu sou um dos diretores. Ele aqui estará aberto para nós falarmos da necessidade de uma concepção moral dentro da ética desta sociedade que está em processo de putrefação. Aqui nós temos Donatella, ela em verdade é administradora, uma travesti, e estará aberta, ela é uma travesti aberta para perguntas sobre o choque de egrégoras oriundos do sexualidade. Porque é no sabido que em 1900 Oscar Wilde, e foi interessante que Oscar Wilde morre em 1900, também Nietzsche morre em 1900, e há um corte epistemológico com Freud, que lança o significado dos sonhos. Oscar Wilde, por sua vez, ele foi condenado pelo crime de sodomia. Em 1888, ele é solto. Em 1900 ele vem a falecer e muda-se o termo, muda-se o ato de sodômico como crime e passear a ter o processo de doença, a homoafetividade, denominadas dentro do contexto da parafilia, semelhante à zoofilia, pedofilia, gerofilia. Só que em 1983 o status quo muda e passa-se a usar o termo de orientação afetiva sexual homo, hetero, bi. E é no sabido que a sociedade hoje caminha com um grande choque, no qual passamos pela libertação dos escravos, não só os negros como os brancos, que muitos foram escravos. A posteriores tivemos, como a própria Simone de Beauvoir, em 1949, deixou-nos claro, no segundo sexo, a mulher nasce fêmea, tornar-se-á mulher de acordo com a concepção da sociedade. Houve a libertação da sociedade através da liberação a mulher em si, e agora nós estamos tendo a liberação da visão da homoafetividade. Aceitá-la, temos que tê-la, porque no Estado Democrático de Direito, no qual nós temos isonomia de direitos e deveres, nos preciso respeitarmos, mesmo que não venhamos a concordar. Eu vou até a concepção de Thomas Hobbes, que disse-nos que o homem nasce o lobo, que o Estado tem que contê-lo, e as leis surgem exatamente para tais. Aí aqui temos o Abdul André, graduado em História, é uma pessoa, já tive a oportunidade de entrevistá-lo, bem preparada, e falar-nos do sufismo,
Inclusive é uma parte mística do islamismo, mostrando-nos que pecados houve no passado com o cristianismo. Ele, em verdade, o cristianismo, nós tivemos também barbáries. Lembremos-nos que a própria formação em 1762, 1761, Jean-Jacques Rousseau escreveu o Contrato Social, né? E ao mesmo tempo Édipo. Contrato social, que ele estava contra a visão de Locke, que dizia como ela estava a sociedade o molda, e que a sociedade ia moldar o indivíduo, e contra Thomas Hobbes, que dizia que o homem nascia um monstro, e a sociedade tinha que contê-lo, o Estado, com o qual usava a metáfora do Leviatã, escreveu 2 livros, Cidadão e Leviatã. Jean-Jacques Rousseau escreve dizendo que precisamos educar os homens, as crianças de hoje, para não precisarmos punirmos o homem de amanhã. E ao mesmo tempo, colocava-nos que o homem nasce bom, a sociedade o acorrenta, e deve essa mesma sociedade, através do status quo do Estado, pô-lo para conviver sem ter a barbárie. Em 1762, François-Marie Arouet, conhecido como Voltaire, escreveu um livro sobre a tolerância religiosa e humana, baseado em Jean Calas. Jean Calas era uma pessoa que naquela época ele era pessoa culta, pertencendo ao calvinismo, e ele fingiu ter se convertido ao catolicismo. Aquilo deu um choque de egrégora em sua família, e seu filho suicidou-se. Então, o que é que ele fez? A sociedade pegou, levou em praça pública e puxou e rasgou. Isso fez com que o direito humano, o direito natural, o direito liberal, as pessoas começassem a se questionar até onde nós poderíamos adentrar na fé dos outros e não respeitá-la. Em 1988, com a nossa Constituição, ela vem com a abertura no processo da religiosidade, dando-nos parâmetros para respeitar. Foram coisas que permitiu-nos não somente o respeito à orientação afetiva sexual, à raça, a todo o contexto do indivíduo dentro dos parâmetros do status quo da isonomia. Abro essa mesa redonda, passando a priori exatamente para aquele que irá nos falar exatamente de algo polêmico, porque o sufismo veio do islamismo, e é sabido que o islamismo representa a barbárie. E aí, voltando, lembro-os que o Estado Democrático de Direito que temos hoje passou-se pela intolerância religiosa dos católicos contra os protestantes. E lembremos-nos também que foi exatamente o choque de egrégoras de religioso que tirou o Dalai Lama exatamente de seu ponto de partida no Tibete para refugiar-se na Índia. Apesar de eu achar que a tropa é o espelho do comandante. A saída de Dalai Lama da Índia, ou do Tibete para a Índia, deu-nos para vermos que existe evolução espiritual em outras concepções religiosas, porque ele também passou-nos a dar uma lição de vida semelhante ao Papa que está aí, e pelo menos a priori nos mostra ser uma pessoa que, pelo menos em palavras, nos conduz até a Deus. André. Saudar o professor José Augusto, saudar a mesa, agradecer o convite do Portal Jorge Guedes por estar aqui. Dizer que estou muito contente de estar participando do congresso, de estar vendo manifestações aqui de pessoas muito boas. O que eu percebo é que há uma diversidade nas manifestações. Há pessoas que vêm apresentar sua arte, pessoas que vêm apresentar suas visões espirituais, cosmogônicas, mas tem uma coisa em comum em todas elas, que é o amor com que elas estão fazendo isso. Então, tanto o pessoal da capoeira ontem, quanto a moça fazendo a palhaça hoje, todos, eu percebo que todos amam o que estão fazendo, e isso me deixa muito feliz de ver, porque a realização passa por você amar, e você está demonstrando o seu amor naquilo que você faz, é uma coisa muito bonita. Bom, nós estamos aqui
buscando falar, buscando autorização espiritual para falar, porque no nosso caminho nós buscamos sempre autorização espiritual para falar dos nossos mestres, do profeta, de Deus, porque o risco de falarmos do ego existe. Então, quando a gente busca autorização, ela vem no sentido de nos fortalecer para não falarmos desde o ego, e sim falarmos desde o que for correto. Como o professor José Augusto falou, nosso caminho é o caminho Sufi. O caminho Sufi, ele é um caminho místico dentro do Islã. É o caminho mais antigo e tradicional do Islã. Portanto, muito diferente do que hoje se vende como Islã. Se você hoje fala em Islã, infelizmente, as pessoas vão estar falando de violência, as pessoas vão estar falando de briga, de guerra, de inimizade, e eu digo a vocês, por vivência, que Islã é paz. Islã vem de uma palavra árabe. Na língua árabe, as palavras elas têm raízes triliterais, elas são formadas por 3 consoantes, e à medida que você adiciona vogais nelas, você muda o sentido. O Islã vem de SLM, 3 consoantes, e se você coloca outras vogais, forma salam, que significa paz. Então, Islã significa paz. Dizem que Islã significa submissão, mas como submissão? Na verdade, não é submissão, é entrega. Submissão é uma tradução mal feita, entrega a Deus, entrega a Allah. Ou seja, você se entrega a Deus e busca viver e agir de acordo com essa entrega. E essa entrega, ela não pode trazer outra coisa senão paz. Então, o Islã é paz, não há outra questão. Quem está aí fazendo guerra, quem está aí matando, quem está aí com inimizades, essas pessoas, infelizmente, elas não são representantes do Islã como deveriam. São pessoas distorcidas. Assim como qualquer código civil, qualquer código moral, qualquer código religioso, ele pode ser interpretado erroneamente. Qualquer coisa pode ser interpretada erroneamente, né? Porque você tem uma lei, você tem uma regra e você tem a absorção dessa regra pelos nossos sentidos humanos. E isso vai ser filtrado pelo nosso interior. E se o seu interior está razoável, você vai filtrar aquilo de uma maneira adequada. Mas se o seu interior está mal, você vai interpretar aquilo de uma maneira ruim. Então é o que acontece hoje com essas pessoas. São pessoas que são frutos aí de processos geopolíticos complicados, espirituais, e acabam fazendo essas coisas. Mas eu, mais uma vez, repito, eles não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com o que é o Islã realmente. O caminho Sufi, como eu disse, ele é o caminho mais antigo dentro do Islã, e ele surge desde a época do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. O profeta, ele trouxe ensinamentos para regulamentar a sociedade em que ele vivia, regras, etiqueta, conduta, moral, mas também nos seus ensinamentos está imbuído um fator místico, interno, esotérico. Então, o nosso caminho, ele tem é um caminho chamado caminho de 2 asas, né? Tem uma asa exotérica, externa, e tem uma asa esotérica, interna. E o caminho Sufi, ele é a busca de harmonizar essas 2 asas, harmonizar essas 2 naturezas. Então, nós buscamos seguir as regras, seguir as leis que o nosso caminho nos traz. Que leis são essas? Não fazer mal ao próximo, não matar, não roubar, não mentir, não causar desarmonia no seu ambiente. São regras que nos permitem viver um ambiente harmônico, minimamente harmônico, e também buscamos harmonizar com a questão interna, a questão esotérica, né? Então eu costumo dizer que o exotérico externo, ele é como uma terra, um solo, e o esotérico, o interior, é a semente. Você não pode ter uma semente que germine sem um solo apropriado, senão ela não vai germinar. A semente pode ser nova, pungente, mas se você não tem um solo apropriado, ela não vai germinar. Então você precisa do externo para que seja esse solo, e a partir daí que a semente germine. Mas também do que a semente precisa? Água. E o que é essa água no nosso caminho? É a baraka, a bênção. A bênção que nós obtemos dos nossos mestres, dos nossos sheiks, com permissão de Deus, claro, porque todo o poder só emana de Deus. E as nossas práticas, as meditações, o zikrullah, né? Zikr é a meditação sufi por excelência, e isso significa recordação. Zikr é a palavra árabe para recordação. Como recordação? Recordação de Deus, do Uno, de Allah. Por que a pessoa diz recordação e não aprendizado? Porque nós entendemos o que é recordar, é você lembrar de algo que já existe em você. E o que nós acreditamos é que todos nós, cada um de nós,
está imbuído dentro de si de uma partícula de luz divina. Porque quando Deus nos cria, Ele cria o nosso coração e coloca dentro de cada um de nós um segredo. E esse segredo é único para cada ser da existência. Daí que um grande mestre sufi chamado Mevlana Rumi, alguns já devem ter ouvido falar de Rumi, que tem muitos poemas belíssimos e que faz também a Susamá, que é a oração em movimento, o giro, dervish. E ele diz assim: há tantos caminhos para Deus quanto almas há na terra. Por quê? Porque cada um de nós tem um segredo dentro de nós e esse segredo é único para cada um. Então, o zikr, a meditação, ela é por isso é recordação, porque você vai buscar realizar, no sentido de colocar em prática esse segredo que está dentro de nós, de trazer à tona essa luz que está dentro de nós. Daí... Agora vamos aqui passar a palavra para a Donatella, ela que é uma travesti, é uma empresária e tem feito um movimento de conscientização da respeitabilidade da homoafetividade. Não é uma apologia à homoafetividade, é somente uma respeitabilidade, permitindo que nós venhamos a respeitar os judeus, os brahmanes, os vedantas, os islâmicos, né? Aquelas pessoas que seguem a Jesus Cristo, que seguem a Muhammad, que a paz esteja com ele, todos que seguem Allan Kardec, que seguem os seus princípios. E ela defende uma postura de respeitabilidade de todos. Donatella. Obrigado, bom dia. Obrigado ao português, obrigado pelo convite, obrigado a todos aqui na mesa. Assim, para falar sobre trans, muitos de nós começam a ver a discriminação dentro do lar. Nisso traz muita consequência. A religião que as trans vê mais asepsia, mais agarrar, amar elas de coração é a religião afro-brasileira. A concepção que elas têm divina é que o Deus é o amor, é a divindade. E a gente não tem essa asepsia como muitas religiões faz, e nesse comportamento que a sociedade cria de usar Deus para encobrir suas discriminações. Então isso para nós não existe. As pessoas não têm esse acesso a conversar com um de nós, e a gente não usa Deus ou fala de Deus para cobrir o preconceito, para cobrir o seu preconceito, a sua discriminação. A gente acha isso totalmente errado, como muitas pessoas fazem na sociedade, né? É mais ou menos por aí. E muitas de nós crescem na religião afro-brasileira porque é a única religião mesmo que abraça todas nós. E a cultura é uma religião muito linda e o que eles falam e pregam do amor divino para nós é algo maravilhoso e aceita a gente como um ser único, como todos, como o mestre aqui falou. Essa coisa da gente ter uma alma, cada alma tem um segredo. Tem uma beleza, tem uma divindade. É isso que a gente acredita. Mas aí a gente passa aqui fora e a gente agarra essa discriminação errônea, terrível, por essa questão desse terceiro sexo. Só encontra para elas a prostituição, é o que é se dado a elas e que é errado. E são poucas as que procuram estudar, as que por bullying, porque elas têm que ter muita força de vontade, porque sofrem bullying desde a época acadêmica. E se formar, ou então empresariar e seguir ramos de estética, ramos de beleza, e vencer nesse lado da vida e não seguir esse ramo de prostituição. Que também a pessoa não pode apontar e achar que é negativo, porque é a profissão mais antiga do mundo, ela tem que ser respeitada, e é onde muitas delas fazem sua vida maravilhosamente bem vindo daí, porque elas sabem que isso é uma coisa fácil. Então, assim, eu acho que a gente está falando assim um pouco de religião, eu estou citando outros assuntos, mas assim, o meu foco, uma coisa que eu acho assim, é que as pessoas não têm que usar Deus para cobrir seus preconceitos, sua discriminação. A pessoa tem um preconceito, tem uma discriminação e usar a divindade, usar Deus como uma fonte para cobrir isso. Isso é completamente ridículo. 889. Tivemos a proclamação da República. A passagem da monarquia para a República, do amor, ordem e progresso, que é em verdade uma caracterização de Benjamin Constant, tenente-coronel, e que por sua vez veio de Augusto Conte, né? Deu-nos
uma mudança monárquica para a república. Vivemos períodos no Brasil nos quais nós tivemos turbulências civis e turbulências militares. Tivemos a época de 64, que é ano sabido, em que os militares chegaram ao processo de poder. E, de acordo a Weber, você tem 3 tipos de poder. Você tem o tradicional, carismático e burocrático. E pecados houve durante o processo de autoridade militar. A posteriori, tivemos as eleições diretas e elas nos deu uma nova postura dentro da concepção da democracia. Todos sabemos que temos vários pecados dentro de todas as concepções de democracias do mundo. Thomas Jefferson, ele por sua vez, dentro do status quo da formação do direito natural, que é, primeiro, a vida, segundo, é a liberdade, e terceira, a propriedade. E Thomas Jefferson, quando estava desenvolvendo toda a estruturação da americana, da visão democrática de sua Constituição, colocou a liberdade, porque Thomas Jefferson era dono de escravos. Por sua vez, na própria República de Platão, ele coloca-nos de uma forma assim, dentro do seu status quo, ele nos coloca que a Grécia Antiga, principalmente Atenas, ela era muito democrática, contanto que não tivesse o xeno estrangeiro, né, as mulheres e os escravos. De forma semelhante, nós encontramos uma democracia forte nos Estados Unidos, contanto que não tivesse a presença dos católicos, dos negros, dos indígenas, né, e de algumas pessoas mais, visão dos puritanos. Ao mesmo tempo, em 1948, nós tivemos a formação do Estado de Israel, né, graças a Oswaldo Aranha, Ben-Gurion e todos aqueles, principalmente com o apoio americano, mas ao mesmo tempo os americanos, dentro de sua democracia ulular, eles estavam impedindo os negros adentrarem nas escolas. E também o americano, que é muito democrático, fazia eugenia em 1920. Então a democracia é um conceito de Thomas More, é um pouco utópico. Baseado nisso, como hoje nós estamos naquela visão de que deve-se ter uma moral e uma concepção de volta política, né, voltada aos militares, sim ou não, aí convidamos aqui o Coronel Castro para nos falar, na verdade, o que é o Exército, como o que o Exército foi para a vida dele, que permitiu ele ser engenheiro, poliglota, o que é que o Exército fez à sociedade para ele. Quando eu coloco aqui, em verdade, nós estamos a fazer juízo de valores. Eu não estou aqui filosofando, não estou dando juízo de valores. Nós estamos, em verdade, apresentando argumentos e fatos para que nós possamos refletir. Certo e errado, eu uso a palavra de Pascoal, né? Posso mudar constantemente de ideia, porque só muda de ideia quem pensa. Professor, é a sua vez. Bom dia a todos. Com satisfação, fomos convidados a esse magnífico evento. E o tema que o professor doutor Zé Augusto me propõe a falar agora primeiramente, a minha identificação. Eu sou um oficial de engenharia, de obras pelo Brasil inteiro. Conheço cada ponto do Brasil, porque o Exército Nacional que, em última análise, faz as obras públicas, onde que as empreiteiras não conseguem alcançar. Muito bem. Ao mesmo tempo, eu era professor de curso de engenharia, né, na parte técnica, na parte prática. E quando eu fui para a reserva, no final, ex officio, em 2003, quase 40 anos de serviço, eu fui ser professor universitário. E depois coordenador de curso de tecnólogos, foi o primeiro coordenador de curso de tecnólogo daqui da Nordeste, na Faculdade de São Salvador, e no pós-graduação Lato Sensu. E atualmente estou na FACEI, na coordenação dos cursos Lato Sensu. Muito bem, o professor propôs falar sobre a moral e os costumes que estão no Brasil corrente. Ora, isso aí é uma coisa prolixa e fácil. Na verdade, eu sou cristão e estudioso de religião.
E tudo é emanado daí do Gênesis, que veio depois pulando pelo tempo e espaço aqui para a América, Brasil, através de Portugal. E ele pulou para a Revolução de 64, que naquele momento eu não estava nem no exército, eu era menor de idade, 14 anos, mas quase fui preso, porque achava que eu murchava pneu na época. Mas você veja, e eu acompanhei esse movimento todo em obra pública ou na sede, sempre em cidades menores, e verifiquei sempre a concordância do povo com Força Armada, de uma maneira geral. Sempre achei harmônico. Tem os excessos, que eram pessoal que até hoje estão aqui como políticos, né? Hoje subiram de vida, faziam coisas também estranhas, e tinha que coordenar isso aí. Hoje, nós estamos já num futuro aqui no Brasil, já no século XXI, né? E sempre lembrando que as Forças Armadas no Brasil, ela emana do povo, para o povo é do povo. O pessoal todo ali é povo. Você vê aqui na região Bahia, nós temos uma conscrição universal de 18 mil pessoas jovens do sexo masculino que se apresentam anualmente. E só tem 1.800 vagas. E hoje há uma grande procura para o jovem, né, servir tanto aqui no Exército como na Aeronáutica, na base aérea, que eu moro atrás, logo junto ali, para se profissionalizar. Então eu vejo sempre como o Exército, ele é do povo, para o povo e do povo, ele é o povo. É isso que os governantes às vezes não enxergam, entendeu? E nós temos também nossos companheiros e colegas das polícias militares, né, civis militares, são coligadas conosco, e o pessoal aqui da Bahia, que eu estou aqui na Bahia há 18 anos, e esse ano eu verifiquei, quando foi na época da Segunda Guerra Mundial, a luta que teve aqui interna na Bahia para colocar os pracinhas para servir para ir nos campos da Itália, com toda a honra e toda a glória. Hoje em dia só tem uns 6 remanescentes daquela época, vivos ainda, com 96 até 100 anos, encontrei-os esse ano. Então eu agradeço esse espaço, e eu sou um educador nato, já fui da Unesco, por isso que eu conheço o Brasil inteiro. Na reserva eu era da Unesco em educação especial para o estado de Amazonas e Roraima. Então eu conheço o Brasil como um todo, qualquer local falar, eu conheço, inclusive professores e alunos. Finalizando, nós somos vários Brasis aqui. É interessante que ali em Roraima, o pessoal conhece até a Bahia, até São Paulo. Mas Santa Catarina, por exemplo, de onde eu vim, lá para cá, eles falam que é Paraná, porque era uma província antiga, e para eles até, isso gente com mestrado, né? Entendeu? Com estricto senso. É interessantíssimo ver esses Brasis. Os nossos governantes, no caso com eleição direta, deputados principalmente, senadores, não têm essa vivência nacional de um conhecimento intrínseco para deliberar, julgar, decidir e emanar as leis. Muito obrigado. Salvador Ávila irá nos falar agora de uma mudança da mão de obra para a mente de obra. Ele que conhece todas as abordagens, digamos assim, teóricas do ser humano, né? Vai nos deixar aqui agora um pouco da sua vida e da sua lição de vida que poderá nos passar. Eu vou aproveitar que eu tive no Rio de Janeiro há 2 dias atrás, numa apresentação da Agência Nacional de Petróleo sobre a preocupação de acidentes em plataforma, né? Eu lidero um grupo que tenta transformar o trabalhador em mais confiáveis na execução do seu trabalho. E quando se fala de confiabilidade, se fala em não cometer erros, ou ter atenção, ou ter percepção, ou saber analisar o risco, ou saber se identificar frente a um ambiente onde o perigo está na sua frente,
para tomar decisões corretas e preservar o grupo, a sociedade, no caso da indústria de petróleo, o meio ambiente, que nós sabemos do acidente e do que pode acontecer quando você realiza atividades descontroladas em plataformas de petróleo. Então, esse convite feito pela ANP, eu estive presente lá, estavam todos os que eles chamam operadores de plataforma. Eu tenho atuado na linha de pesquisa, sou professor da universidade, e dentro da minha linha de pesquisa, a gente tem admitido engenheiros e não engenheiros para discutir o que acontece com o homem envolvido no ambiente de trabalho, que pode provocar o deslize, ou a perda de memória, ou assumir que a verdade é uma e na verdade é outra. Então, às vezes a gente deixa o nosso imaginário tomar conta da gente e a gente perde a noção do perigo e toma ações indevidas. Esse grupo de 30 pessoas que hoje pesquisam em mestrados e doutorados tentam investigar esses aspectos, como a influência do estresse, o tipo de escrita de tarefa, considerando que tem culturas diferentes no mesmo ambiente, né? Como foi colocado por um dos operadores, você tem instruções em inglês para brasileiros, você tem coreanos juntos com brasileiros e ingleses na mesma plataforma, e começa a haver as dificuldades de você conviver com culturas diferentes e a necessidade de passar a mesma mensagem para ter o controle sobre as suas atividades laborais, né? Então, retornando à oportunidade recente, que foi quarta e quinta-feira, a grande preocupação, para dar uma ideia da indústria de petróleo, é que após o acidente do navio no Espírito Santo de São Mateus, com a morte de 9 pessoas, infelizmente o número de desvios acumulados que indicam um grande acidente perto de acontecer, já se juntaram. Ou seja, pela estatística, significa que vai acontecer outro grande acidente com várias mortes na indústria de petróleo, certo? E a ANP, ela apresentou o relatório de investigação sobre essa situação, e aí vem alguns questionamentos do que pode ter ocorrido para acontecer esse tipo de acidente. Desequilíbrio emocional, certo? De trabalhadores, líderes que não sabem priorizar a segurança em relação à economia do negócio, né? Não saber entender o que está escrito ou o que não está escrito. Nós estamos produzindo no posto de trabalho pessoas que não percebem o perigo, que oferecem um braço para o tigre morder, né? Não tem uma percepção. A desigualdade você tem em baianos no Rio Grande do Norte, em Manaus, formação de tribos e não aceitação de pessoas no ambiente de trabalho, né? Então, operadoras, junto com fiscalizadores, crachá verde com outro crachá, gerente que não aceita sentar na mesa junto com contratadas. Então, todos esses são aspectos que envolvem relações sociais, e nesse caso específico estou usando somente o caso recente, que é de plataforma de petróleo, mas que é válido para qualquer atividade laboral e atividade social, né? Como indústrias de risco e até atividades como o transporte aéreo, transporte ferroviário, onde pode haver grandes perdas. E eu diria hoje, o negócio público, né? Nós realizamos uma atividade recente, que foi sobre a Copa do Mundo, onde nós analisamos 18 cenários de elevado risco, envolvendo mobilidade, violência, qualidade de serviços. E a gente nota o seguinte, que quem está avançado na discussão sobre o risco da ação humana ou da tecnologia é a indústria. E quem está muito atrasado é a gestão pública. Porque nós convivemos com falta de comunicação entre as várias instâncias do poder público,
certo? Então, no momento em que você tem eventos, a comunicação não existe de forma devida entre as operadoras federais, estaduais, transporte. Então, a mobilidade urbana é um problema. Por que é um problema? Porque, além das estruturas, a gente tem muito problema de comunicação. Então, a gestão pública, ela precisa de mais confiabilidade. E nós estamos com, infelizmente, o negócio público entregue para pessoas não confiáveis, certo? E que não entendem o que é a necessidade de ter atenção, percepção, resgate de memória e execução das atividades de controle. Bom, essas são as minhas considerações iniciais para favorecer. O meu grande desafio é juntar a subjetividade do comportamento com a objetividade da ação no trabalho. Por isso eu virei psicanalista, porque sem eu entender sobre o imaginário, a fantasia, eu não teria como investigar a introdução do fator humano no posto de trabalho, certo? Então eu não fiz psicologia, eu fiz psicanálise. E isso me ajudou bastante na minha tese, na UFRJ, de discutir o comportamento humano no ambiente de trabalho. Essas são minhas considerações. Vou agora aqui passar, muito obrigado. Não vou falar mais nada porque eu me estendo. Vou passar aqui para o psicólogo Marco. Bom dia auditório. Bom dia a todos que estão ouvindo aí pelo portal Jorge Guedes. Gostaria de parabenizar o portal Jorge Guedes pela expansão, né, e pela Faculdade FACEI também, em conjunto, por toda essa oportunidade que tem dado, né, a esses debates livres, aos debates com o tema de humanismo, o tema de humanidade. Esse debate que dá a oportunidade de juntar pessoas profissionais que representam classes diferentes e também vários segmentos espirituais e religiosos que têm como objetivo promover uma comunicação e respeito, né, e quebrar esses paradigmas de preconceitos, também com Donatella e outros representantes aqui, um coronel, 2 coronéis na mesa, né, e pessoas desse segmento. Bem, eu sou psicólogo formado pela Faculdade Social da Bahia, tenho algumas pós que eu fiz aqui junto à Faculdade José Augusto da FACEI, também tenho pós pela Unip. Nessa caminhada, nessa jornada que a gente vai andando, vai amadurecendo, vai desconstruindo a cada momento e construindo, né? A gente vê a importância dos segmentos, a própria cultura, o próprio preconceito de um lado espiritual, né? Falar em espiritualidade junto com psicologia é proibido, sei disso, mas tivemos Jung, né? Jung começou a ver o lado, a importância da espiritualidade, dos arquétipos, dos conceitos, das crenças individuais. Esse caminho que leva ao aprimoramento, ao desaflorar do caminho interior, do conhecer-se. Pode vir por um lado filosófico, como utilizado no Oriente, certo? E também pode vir principalmente pelo lado que a gente defende, que é a psicoterapia, onde o paciente ele é encaminhado, ele tem uma ajuda para conseguir um autoconhecimento através da terapia, do terapeuta. Ele pode chegar mais nele do que ele sozinho, de um caminho mais rápido, o caminho do autoconhecimento, que Jung também defende as pessoas com intuição, vê a pessoa como lógica, vê a pessoa como o extrovertido, vê a pessoa como introvertido, em vários caminhos, onde se exploram, como nosso amigo aqui, o psicanalista, onde se exploram sonhos, né? Nesse segmento, Jung foi discípulo de Freud e ele estudou tudo em um contexto científico. Hoje em dia, tem contextos que não são científicos, por isso são contextos proibidos. Mas amanhã ou depois, esses contextos podem ser aflorados e podem ser justificados e mensurados de uma forma científica. Eu acho que é uma questão de tempo. Ademais, estou satisfeito.
Vamos ouvir Rosivane, presidente da Ordem dos Terapeutas Holísticos. Bom dia a todos e parabenizo pelo evento. Eu sei que a gente participar de um evento é um caminho, mas quem promove o evento realmente constrói esse caminho. E eu costumo pensar assim, que Deus, ele é um despertar, e esse despertar espiritual em um universo de saberes. Então é Deus. E nesse despertar dessa espiritualidade, que eu como um ser e o meu semelhante, que é um outro ser, eles estão diante dessa imagem e desse universo de saberes. E sempre eu costumo falar que vários saberes podem sim estar despertando esse espiritual, porque eu sou um espírito, e sendo essa energia espiritual que me faz ser Rosivane, no universo de saberes a gente vai caminhando e percebendo que a gente está em busca realmente desse ser que é Deus, que é esse despertar espiritual que está dentro de mim, desse ser que um dia pode ter algo, e esse ter sem o ser não existe. Então, a Ordem dos Terapeutas Holísticos do Brasil, que o nosso mestre José Augusto Maciel Torres é um dos fundadores, eu acho que nesse despertar espiritual, eu tenho a eterna gratidão pela referência que ele é na minha vida do saber, desse universo de saberes. Tanto que a minha caminhada, eu tenho sempre esse padrinho e esse mestre da teologia, da psicanálise, o professor Salvador Ávila foi um dos do corpo docente, e eu tenho eterna assim admiração pelo como ele passou, e até hoje eu me vejo às vezes com as falas dele no meu ouvido. E então esse universo de saberes e esse despertar espiritual que eu busco como ser é para ter realmente noção e consciência cósmica. Então, a Ordem, quando ela está aí fazendo um trabalho num portal holístico, divulgando os profissionais integrativos. Esses profissionais integrativos são justamente pessoas que estão na sua profissão, administração, psicologia, todas as áreas acadêmicas. Você está se deparando hoje com profissionais integrativos. Eles estão realmente vendo o seu paciente ou o seu cliente, pode ser até um vendedor, e ele pode ser um profissional integrativo, que ele está buscando conhecimentos e essa diversidade e esse universo de saberes, e percebendo que cada ser, na sua religião, na sua filosofia, na sua crença, ou na sua cultura, seus hábitos em si diário, no meio que ele vive, ninguém passa por um momento na vida sem ouvir essa palavra a Deus. E Deus, deixo para vocês porque é pouco tempo, para mim é um despertar do que eu sou, que é um espírito, em um universo de saberes. Então todo saber para mim, de cada pessoa, vai ser infinito, e nessa referência que eu sempre falo, é de saber que a gente tem que ter realmente conhecimentos. E esses conhecimentos, eles serão de várias áreas. Então, às vezes, tem pessoas que chegam na nossa frente e a gente não dá nada, mas tem algum saber, algo que vai falar para a gente, vai complementar, nem que seja para discordar e ter certeza que discordando aquela situação ou aquele saber faz parte do meu ser para o meu momento. Eu só vou mudar quando eu passar a viver, praticar, que é a sabedoria estando realmente na minha vida. Eu estarei praticando, estou praticando, e esse agora é que me faz realmente ser uma profissional integrativa, numa busca que eu vim da teologia, a psicanálise, psicologia, e aí vai. Então, falando-se aqui para o meu colega, questão do conselho em si, cada grupo, ele não pode ser tudo.
Então eu costumo falar assim, você não pode se apresentar como um tudo, porque nós somos o nada. Então é essa a mensagem que eu deixo para todos nós. Vamos ouvir agora o mestre de Bhakti Yoga, né? O nosso Dada. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Sou muito contente de estar nessa mesa de diversidade. Meu guru, meu mestre espiritual falava que o mundo é um jardim de flor com várias cores. Vamos supor, se tiver um jardim só de rosa, rosa a flor mais bonita, hein? Se esse jardim tinha só rosa, não seria bonita. Então, todos os seres no mundo devem ser protegidos. Sou muito contente de ver hoje uma pessoa que pratica o sufismo, porque na minha palestra sobre misticismo, eu sempre falo de misticismo muçulmanos, né? Depois vamos falar, depois dessa palestra vamos falar. Então eu vou falar da Bhakti. A natureza pode nos ensinar. O raio que vem do sol volta para o sol. O ser humano está voltando de onde ele vem. O ser humano está voltando para Deus. Não somente o ser humano, mas todos os seres. Nossa concepção, mesmo os minerais, as plantas aquáticas, micro-organismos, animais como elefante, ratos, pássaros, vão também voltar para Deus. Cada ser está num estado de evolução. A evolução dos seres que estão embaixo do ser humano é controlada por Deus. Mas o ser humano tem livre arbítrio. Mas também esta evolução está sendo controlada por Deus, mas ele tem livre arbítrio. O ser humano vem de mundo mineral, vem de mundo vegetal, vem de mundo animal. Temos em nós animalidade. Quando comemos, quando dormimos, quando temos relações sexuais, temos esse instinto em comum com os animais. Mas o ser humano tem algo a mais que o animal, porque ele pensa, ele tem raciocínio. Chega um tempo, o ser humano pensa, não, eu estou chegando num lugar, preciso ir para lá. Significa que naquele momento o instinto devocional nasceu. Na Índia foi desenvolvida técnica, uma verdadeira tecnologia para a pessoa voltar, para a pessoa acelerar a volta. Essa técnica começa pelo corpo. Porque quando estamos nos aproximando da divindade de Deus, estamos nos aproximando de uma energia. As células precisam ser preparadas para aquilo. Por isso o yoga, o corpo precisa criar um tipo de células. A alimentação é muito importante. A postura de yoga muito importante, porque as posturas ajudam a equilibrar as secreções hormonais. As secreções hormonais mudam a química do corpo e também nosso comportamento. Quando a pessoa já pensa, precisa voltar para algo, ele está sendo atraído para algo. Ontem uma pessoa deu palestra sobre messianismo. Messianismo acha que o ser humano está procurando o belo, a estética. Essa sensação que algo está me atraindo é artista. Por isso o misticismo, a devoção, liga muito com a arte, especialmente a música. A música, a Bhakti tem a ver com canto, com mantras, com danças. A segunda vez que eu chegando assim em Salvador tem muito musicalidade. O grupo de Ananda Marga que está aqui, porque pertence a Ananda Marga, até criou uma banda que se chama Banda Ananda. Ananda é bem-aventurança, porque Deus é bem-aventurança. Aquela coisa que está atraindo nós para Deus é a bem-aventurança, porque a pessoa sente a bem-aventurança é um estado. Você sente até cheiro, até som sutis. É incrível. Eu faço muito tempo, 30 anos, estou praticando Bhakti. Realmente é incrível.
gostaria de convidar todo mundo a ser místico, não somente dentro da Marga, pode ser Hare Krishna, pode ser sufismo, dentro da religião católica, religião cristã, podemos nos tornar místico. Vocês vão ver, em cada religião, chegou um tempo, alguns membros pensaram as cerimônias e rituais não eram suficientes para eles. Eles criaram sistemas espirituais para ligar com Deus, porque misticismo é que aquele intenso desejo de encontrar com Deus. Somos microcosmo, o Deus é macrocosmo. Quando o microcosmo tem esse desejo de fundir no macrocosmo, isso é misticismo. Isso engaja muito a poesia. O sufista escreve poesias. Os bhaktas indianos são grandes poetas, né? O Mirabai, um grande poetesa indiana, muito conhecido no mundo. São João da Cruz é um místico cristão. Ele é também muito... Todos aqueles místicos têm a mesma linguagem. O misticismo será a prática que vai reunir as religiões. Ela é prática, não é dogmática. Faz parte da nossa natureza, que é atração. Namaskar. Coronel Júlio, suas considerações. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aqui o convite do professor Dr. José Augusto por ter convidado a gente aqui para fazer uma fala. E eu gostaria de cumprimentar a mesa em nome do Coronel Castro aqui, que é uma pessoa que realmente tem bastante conhecimento na área de informações e contra-informações de modo nacional e mundial. Na realidade, o Corpo de Bombeiros tem algumas atribuições que podem ter alguma relação com esse evento aqui, e eu diria que é até a própria missão constitucional. O bombeiro como um todo, ele foi criado para salvar, fazer proteção de patrimônio e particularmente de vidas, né? Então, na ação dele, ele faz salvamento em altura, né, quando ele vai abordar o suicida. Então, ele vai lá, existe uma técnica específica para convencer o suicida a não se projetar embaixo. E se ele se projeta, existe uma outra técnica que se pratica também com o bombeiro, que é se projetar junto com ele, amarrado, e pegar ele no ar ainda. Então, algumas coisas que parecem meio que loucas, mas o bombeiro acaba praticando esse tipo de ação. Então, essa é uma abordagem também que o bombeiro precisa conhecer. Ou seja, o bombeiro, ele sai de A a Z, ele sai da área de tecnologia, de engenharia, e vai para a área de psicologia como um todo, para poder enfrentar esse cotidiano. Então, eu diria que é uma ciência ser bombeiro. É uma ciência, você precisa conhecer de muitas artes, para você estar entendendo todo aquele contexto que está se processando naquele cenário, para que ele possa ter sucesso. Caso contrário, ele não terá sucesso. Ele faz o combate a incêndio, quando o prédio está incendiando. Ele faz o resgate da vítima que está presa no espaço confinado, dentro de um buraco, dentro de um poço. Agora, recente, tivemos um acidente lá em Minas Gerais, onde já tem constatado 17 óbitos e mais outras pessoas desaparecidas. E ele entra nesse cenário inóspito com o afã de salvar uma vida. E aí, falar em vida, eu percebo que a gente está banalizando a vida. A gente, particularmente na América do Sul, banaliza a vida como um todo. A vida perdeu o sentido dela, né, o valor efetivo da vida. Então a gente precisa voltar de novo para proteger esse patrimônio que é a vida. A gente precisa observar, o bombeiro hoje emancipa da polícia militar e com isso traz uma responsabilidade grande de aumentar a sua capacidade de proteção da população como um todo, na aquisição de mais equipamentos, de mais efetivos, inclusive de vistoriar mais os patrimônios que se encontram dentro da cidade, que uma grande parte deles se encontram em condições de insegurança. Então essa é uma missão muito forte e específica que o bombeiro vem traçando e sendo responsabilizado. E aí o fato mais forte, e por isso eu digo que a gente está banalizando a vida, são as mortes de 277 jovens que foram acometidos na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. Aquilo para mim, aqui eu vou falar particularmente, aquilo não passou ainda na goela, na garganta. Aquilo está me incomodando, me incomoda muito isso. Vou até fazer uma consulta com o senhor para poder diluir isso. Eu preciso aterrar isso quanto antes, para não somatizar. Isso me preocupa, continuo ainda com isso,
porque a gente banalizou a morte, né, a morte de crianças, jovens, que poderiam estar vivos agora e os pais acabaram perdendo por conta de uma incompetência geral no Estado como um todo. Então a gente vai precisar, e a sociedade faz parte desse processo, a sociedade é ela que mobiliza a direção desse processo. Por isso que ela tem que estar consciente, informada dos planos como um todo, para que a gente possa efetivamente melhorar essa qualidade de vida da sociedade. E baseado nisso, a gente precisa, na realidade, ser preventivo, mais preventivo do que proativo. A gente precisa trabalhar com a prevenção e, portanto, a gente precisa levar esses conhecimentos todos de tecnologia avançada, esses conhecimentos todos esotéricos e místicos para a escola. A escola, para mim, é o fundamento, é o alicerce desse processo aqui. Se a gente não ir levar esse conhecimento para a escola, a gente vai ficar enxugando gelo. Falando só para adultos isso, a gente precisa falar com a criança para ela entender que não pode usar um processo equivocado. Por exemplo, eu queria agradecer de volta ao Dr. Zé Augusto pela atenção. Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Bom dia a todos. 15 anos do século 21. Este novo século levou-nos, como falei ontem, e por sua vez a sabedoria é o uso praticista disso. Reunimos aqui para refletirmos dentro da concepção da consciência, conhecimento de si mesmo, ciência é conhecimento e cosmo que é o todo, alguns pensadores e algumas pessoas que vão nos ajudar a fazermos uma concepção da crítica radical, rigorosa de conjunto, ou seja, de uma raiz, e vermos o conjunto e temos um rigor para pensarmos sobre o que estamos a vivenciar. Aqui temos o Coronel Júlio, ele que é especialista em segurança,
e vai falar-nos rapidamente. Eu irei deixar que cada um expresse-se, e após expressar-se, em alguns minutos, abriremos para as questões. Ele, especialista em segurança, defende a ideia de que o ato profilático, proativo, é a condição sine qua non para evitarmos o caos. E é fundamental percebermos que cada dia mais, como foi nos sabiamente dito aqui, por Nidochan e por outros que me antecederam, nós temos um choque de egrégoras muito grande na sociedade, a termos uma reflexão sobre alguns pilares que antes haviam sido esquecidos. Eles, em verdade, foram alicerçados e paridos em 2 pontos do universo. Quando nós, de forma cartesiana, dividimos a sociedade em Oriente e Ocidente. Ao mesmo tempo, passamos por pensares humanos, nos quais deu-nos uma visão de religiosidade no Ocidente, na qual é parida, como dizia Augusto Conte, nos seus 3 processos de evoluções monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Só que, além disso, nós encontramos dentro da Índia a concepção da devocional do Bhakti. Encontramos na Índia, parida lá, mas desenvolvida em toda o Oriente, digo, o budismo, nas suas diversas vertentes, Theravada, Mahayana, Hinayana, Vajrayana, Kulamaísmo. E ao mesmo tempo, encontramos também fortalecimentos de culturas que foram cortadas, tiveram cortes epistemológicos, culturas religiosas que surgiram do islamismo como o sufismo. Temos hoje uma multiplicidade de concepções religiosas, elas adentram numa visão monoteísta, politeísta e animista. O Japão, nós encontramos o shintoísmo, que lá nasceu e representa todo um processo cultural daquele país. Encontramos a visão do taoísmo, do confucionismo na China, e também encontramos uma enormidade de concepções dentro do hinduísmo, com a concepção Vedanta no Oriente. E ela, graças à globalização, como foi nos sabiamente dito por Dalai Lama, permitiu-nos adentrar em todo o processo de visão da informação. Hoje, a informação nos permite adentrarmos na internet e tê-lo-á com facilidade. O conhecimento é saber o que está dentro do contexto da informação, a partir do desequilíbrio ecológico e ambiental. Mais avante nós temos o Dada, ele que em verdade é um monge do Bhakti Yoga, né? E ele, por sua vez, irá nos falar da visão da espiritualidade, principalmente dessa simbiose que temos hoje dentro do Oriente e do Ocidente. Ele é de Camarões, né? É uma pessoa que conhece com profundidade e vive a concepção do Bhakti, que é devocional dentro do Yoga. Rosivane Rocha, ela que é presidente da Ordem dos Terapeutas, que abrange toda a concepção das terapias, denominadas psico-bioespirituais, nas quais objetivam adentrar no contexto da mente, do corpo e do espírito. Psicólogo junguiano, de formação, digamos, espiritualista, o Marcos Arapiraca, ele que na verdade tem um nome forte, porque Arapiraca tem um centro espírita na Ribeira, e foi até meu professor de quiropraxia, tive a oportunidade de tê-lo como professor. Ele, além de ter uma visão na massagem, era um médico que trabalhava com as 2 linhas, trabalhava com